Então, nós estamos aqui na presença de Deus. Vamos ficar de pé, vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Amém. Queremos neste momento render glórias, Senhor. Aleluia. Queremos neste momento, meu Pai, entregar este culto nas tuas mãos, na mão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor seja bem-vindo aqui neste lugar. Este lugar é seu, Senhor. Este lugar, Paizinho querido, que nós vamos adorar, que nós vamos louvar e bendizer o santo nome do Senhor. Porque Tu és o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Consolador, o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Tu és o Alfa, Senhor. Tu és o Ômega, o princípio, o fim, o que era, o que é e o que há de vir, Pai. Pai querido, que este culto seja um culto maravilhoso, Senhor. Que as pessoas, ao entrarem aqui neste lugar, meu Pai, já está sentindo a Tua presença, a presença do Espírito Santo. Nós sabemos que é real aqui neste lugar, meu Pai. Que haja cura neste dia, que haja libertação, que haja salvação, meu Pai querido. Toma mesmo esta igreja nas Tuas mãos. Toma cada membro que já se encontra aqui, meu Pai. Aqueles que pela fé já se encontram, já estão a caminho, Senhor. Guarda debaixo das Tuas asas, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Aqueles que porventura hoje, Senhor, não poderão estar, meu Senhor, mas que o Senhor possa abençoar também, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Pai querido. Toma, Senhor Deus, a minha vida nas Tuas mãos, Pai. Toma, Senhor Deus, o pregador da noite nas Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. O ministério de louvor, Pai querido. O ministério de oração e intercessão. Aos ministérios desta igreja. As sociedades, ó Pai. As crianças, os jovens, os adultos, Senhor. Entregamos a Tuas mãos, porque sabemos que o Senhor de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem, Senhor Jesus, nosso amor por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Convido o Ministério de Louvor. Vai estar louvando a melodia, adoração. Amém. Glória a Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos saber a oração do Senhor. Espírito
convidar a Inês para estar fazendo a oração de confissão. Nós confessarmos os nossos pecados, nossos falhos. Em nome de Jesus. Inês. Aleluia. Cumprimento, irmão, na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Santo Deus, eterno Pai, sim, Senhor Jesus. Pai querido, muito obrigado, Senhor Jesus, por cada um de nós que já estamos aqui na Tua casa, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para glorificar o Teu nome e agradecer, Senhor, por tudo, Senhor, que Tu já fez, que vai fazer e está fazendo nas nossas vidas, Pai. Pai querido, agora eu vou te pedir, Senhor, perdão, Senhor, pelo nosso pecado, pelas nossas falhas, Pai querido. Pai querido, nós somos pecadores, Pai. Tu conheces nós, Pai querido, Tu sabes, Senhor. Mas, Pai querido, nós, mesmo tempo que nós fazemos, nós se arrependemos, Pai. Porque, Pai querido, nós sabemos, Pai, que certas coisas que a gente falar, que a gente pensar, não agir, Senhor, entristece o Teu coração, Jesus. Então, Pai querido, muito obrigado. Perdão, Senhor Jesus, por tudo, Senhor Jesus. Porque, Senhor, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Pai. Só Tu, Senhor Jesus, que sabe. Só Tu que nos conhece, Pai. Então, venha mesmo, Senhor, nos limpar, Senhor, com o Teu sangue. Limpa com o Teu Espírito, Pai. Eu oro, Pai, eu te agradeço, Pai. Na certeza, Pai querido, da nossa vitória, Jesus. Porque Tu estás neste lugar, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, amados, para a nossa palavra devocional desta noite. Está em Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 1. Amém. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o santo nome do Senhor. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles juntos de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação. E ele mesmo edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião os amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julgueis digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo: este vai, ele vai, e ao outro ele vem, ele vem, e ao meu servo fazer isso, e ele faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados, acharam São o servo e amém. Amém, igreja. Gente, essa palavra, amados, veio no meu coração, porque um certo centurião, ele estava muito doente. E esse centurião era chefe das sinagogas. Ele não conhecia Jesus. Ele não tinha encontro com Jesus, mas quando ele ouviu falar de Jesus, ele foi ao encontro de Jesus, pedir para que o servo dele fosse curado. Mas quando Jesus já estava a caminho de sua casa, o Senhor, ele falou para o Senhor: Senhor, não precisa
sou digno de que entres em minha casa. E o Senhor só deu uma resposta. Curou o servo da mesa dele. O que nós podemos tirar, amados, dessa palavra? Porque nós somos servos. Nós somos servos do Senhor. O Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolheu para nós estarmos aqui. O Senhor nos escolheu para fazer a vontade dEle. Deus tem uma maneira peculiar de usar aqueles que as pessoas, que o mundo chama de ninguém. Às vezes, amados, uma pessoa está doente, às vezes ele é curado, às vezes nem vem aqui dar um testemunho. Mas por que ele não vem? Porque nós oramos por aquela pessoa, ela foi curada, ela foi liberta pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas pela fé, amados, nós cremos que a nossa oração, que é a oração do justo, faz muitos seus efeitos. Amém. Digo para os amados que aquele centurião, pela fé dele, o seu servo foi curado. Aleluia. Pela fé, amados, nós podemos pedir para outras pessoas, nós podemos pedir para qualquer pessoa que pede uma oração ser curada. Eu creio nisso e eu creio que o Senhor Jesus, Ele está aqui neste lugar. Amém. Quem entrou aqui doente, amados, vai ser curado. Vai sair daqui curado. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E as palmas louvam ao Senhor. Deixa eu chamar o irmão Francisco para estar orando pela família. Glória a Deus. Glória seja o nome do Senhor. Amém. Graças, paz, amados irmãos, que Senhor vem comigo nessa noite. Estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor em prol da família, irmãos, porque a família é projeto de Deus, não é verdade? Então nós acabamos de cumprir o nosso compromisso social, que está pela sociedade votando, colocando o presidente, autoridades para poder guiar o país. Com certeza nós fizemos o nosso compromisso, cumprimos, né, irmãos, nosso dever como cidadãos. Então vamos estar orando da família. E o propósito de Deus sempre coloca no nosso coração que nós somos servos do Senhor, irmãos, é de poder colocar pessoas, orar ao Senhor, pedir para que Deus possa colocar autoridades que temam a Ele, não é verdade? Amém. Então esse que é o desejo do nosso coração, que foi, né? E que o Senhor esteja sempre levantando líderes segundo o teu coração, para fazer melhor para a nação brasileira, em nome de Jesus. Amém? Querido e bondoso Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nesse momento estamos na vossa casa, meu Deus, para poder te adorar, Senhor, para poder te cultuar, Senhor. Iniciamos esse culto, Senhor, com orações, com louvores, ó Pai, mas agora nós oramos, ó Pai, em prol da nação brasileira, Senhor, em prol das famílias, porque, Senhor, é através de uma casa, Pai, que o Senhor começa uma obra, através de um coração quebrantado, arrependido dos seus pecados, assim como aconteceu, Senhor, aquele ato que aconteceu com Paulo e Silas, ó Pai, aquele que ele se converteu, meu Pai, rendeu os seus pés, ó Pai, nas escrituras estão narradas, Pai, amado, Senhor, escrita, Pai, aquele ato, Senhor, que até hoje, ó Pai, tem, Senhor, fortalecido, Pai, fé de muitas pessoas, tem convertido muitas almas, ó Pai, através, ó Pai, da tua obra, Senhor, na vida de Paulo e Silas, ó Deus, e Senhor, até aquela palavra, Senhor, o Senhor restaurou aquela casa, restaurou toda aquela família, Senhor, aceitando a Jesus, sendo batizada, Pai amado, e seguindo a fé em Jesus Cristo, ó Pai, e que assim as famílias, ó Pai amado, possam, Pai amado, ser alcançadas pela tua palavra, pois a tua palavra é Jesus, ó Pai, a palavra viva, Pai amado, que é escrita para a salvação de todo aquele que crê, Senhor. E nessa hora nós clamamos pelas famílias, ó Pai amado, qual não conhece a Ti, aquelas que estão, Senhor, em desentendimento, Pai, em relacionamento, Pai, no qual, Senhor, não condiz com o Teu Evangelho, ó Pai. Restaura a família, ó Pai, restaura o relacionamento, ó Pai, a começar dentro do nosso coração, da nossa casa, Pai amado, e assim, Pai amado, vai, Senhor, se estendendo, Pai, a Tua igreja, e assim, Pai amado, a sociedade, Pai, o qual o Senhor se encontra, Pai, em separação, ó Pai, mas o Senhor veio para unir, Senhor, para salvar, para curar, para libertar, para fazer união em
paz, ó Deus amado. Em nome de Jesus, clamamos nessa noite que o Teu Espírito Santo possa, Pai, direcionar as nossas vidas, ó Pai. Toca nos nossos lábios, ó Pai, para que possamos ser, Senhor, os nossos lábios sendo como brasa viva, Senhor, profetizar a vida àqueles que estão ao nosso redor, e nós possamos usar com sinceridade uns com os outros, ó Pai amado, em todo o tempo, por mais que nós sejamos, ó Pai amado, ó Deus amado, com nossos erros, nossas limitações, mas nós temos colocado a nossa vida diante de Ti, meu Pai amado. Em nome de Jesus, o Senhor continue, Senhor, movendo no nosso meio como igreja, Senhor. Temos grande compromisso contigo, com aqueles que estão ao nosso lado, Pai amado, para que possamos ser testemunha viva do Senhor. E nós cremos, ó Pai, que a Tua obra está sendo feita em cada coração nessa noite, ó Pai. E que vidas que adentraram por essas portas, passando por situações, ó Pai, de dificuldade, de relacionamento, ó Pai, sendo desfeito, mas que em nome de Jesus vai ser, Senhor, ó Pai, restituído pelo poder que é na Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, que vai movendo em nosso meio. Pai amado, usa o pregador dessa noite, o pastor Joésia, Pai amado, a Senhor evangelista que ouvira nesse devocional, o ministério de louvor da Tua casa, a Tua igreja está reunida nesse lugar, que Teu Espírito Santo, Pai maravilhoso, possa ter liberdade no nosso meio, para agir nos corações, ó Pai, desfazendo todo o mal e colocando esperança, alegria no nosso coração. É que nós profetizamos nessa noite, que assim, Pai, venha se estender a cada lar aqui representado, a cada família representada neste lugar, em nome do Senhor Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. E as palmas glorificam o nome do Senhor. Glória a Deus. Amados, eu vou estar orando, Senhor, por família pastoral, estou orando por igreja. Pode ficar sentado, erga a sua cabeça e vamos estar orando, porque a oração do justo, amado, faz muitos seus efeitos. Amém. Então nós temos que aproveitar todos os momentos na presença do Senhor para estar orando, para estar louvando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar pela família pastoral, Senhor. Entregar, Senhor Deus, o nosso pastor nas tuas mãos. Entregar a vida da Ana, dos seus filhos, ó Pai. Ó Paizinho querido, visita também, Senhor Deus, aqueles que não estão aqui presentes neste dia, meu Pai. Que o Senhor possa, Pai querido, ungir a cada um, meu Pai. Toma eles nas tuas mãos. Toma a tua igreja nas tuas mãos, ó Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, derrama da tua unção sobre a vida de cada um. Derrama da tua unção, Senhor, sobre cada visitante que está aqui neste lugar, neste dia, meu Pai. Que eles vão sair daqui, meu Paizinho querido, curados, libertos pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Ó, Senhor Deus, Paizinho querido, nós queremos orar pelo ministério desta igreja, Pai. E entregar a igreja de Santa Maria da tua mão, Pai. Entregar o nosso Brasil na tua mão. Entregar a nossa cidade, a nosso bairro, Senhor. Porque eu creio, Senhor Deus, Senhor, que o Senhor é Deus de todas as coisas. E porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Na tua palavra está escrito, Senhor, pedir, dá-te, dá. Batei a porta e a porta se abrirá. O que bate, recebe. E o que pede, encontra, Senhor. E eu creio na tua palavra, Senhor. Eu creio, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer, meu Pai. Toma este culto nas tuas mãos, Senhor. Toma essas mulheres que vai trazer tudo para a verdade. Abençoa, Senhor Deus. Que o Senhor possa falar nos nossos corações, através dos louvores, ó Pai, e através da tua palavra, Senhor. Ser conosco, Paizinho querido. Fala, Senhor, com a tua igreja, Senhor. Venha, Espírito Santo, e seja bem-vinda neste lugar. Aleluia. Vamos passar pelos momentos dos ofertas. Preparar as nossas ofertas, nossos dízimos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Depois do ministério de Deus, está com comunidade. Amém. Aleluia. Glória ao santo nome do Senhor. Aleluia. Orar pelas ofertas. Senhor, meu Deus e Pai.
Em nome de Jesus, meu Pai. Na tua palavra está escrito, Senhor, que o Senhor é o nosso pastor. Eu sei que nada vai nos faltar. Mas, querido, eu sei, eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor não precisa, Senhor, de dinheiro, mas a tua casa precisa da provisão, a tua casa precisa de manutenção, Senhor. Por isso, Pai querido, nós estamos, ó Pai amado, trazendo as nossas ofertas, trazendo os nossos dízimos, Senhor. Que haja emprego aqui neste lugar, Senhor. Abre as portas de emprego para aqueles que estão desempregados, Senhor. Ah, Senhor Deus, visita o celeiro de cada um, meu Pai, para que possa, Senhor Deus, fazer, Pai querido. Pai, em nome de Jesus, entregamos nas tuas mãos e abençoa cada oferta, abençoa cada dízimo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode ser.
Ministério de Louvor está com oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluias. Em Salmo 116, 12, vai dizer assim: que dareis eu ao Senhor por todos os benefícios que tem feito. O que nós podemos, né, irmãos, dar ao Senhor, se tudo é dele, se ele é o Criador de tudo, tudo é para ele, e tudo é por ele. Aleluia. Nós podemos, refletindo nessa palavra, nós podemos mostrar gratidão ao Senhor por todas as coisas que ele tem feito por cada um de nós. Nós podemos adorar o nome dele, nós podemos agradecer, ter um coração grato. E nessa noite, você se encontra nesse culto porque você tem um coração grato ao Senhor. Aleluias. Porque o Senhor é vivo na sua vida, na minha vida. Aleluias. Porque nós amamos o Senhor Jesus, esse Deus maravilhoso que se encontra nesse lugar. Porque Ele é grandioso e não há outro maior que o nosso Deus. Aleluia. Não há outro mais poderoso do que o nosso Deus. Aleluias. Ele pode todas as coisas. E nós podemos somente adorar o nome dele. Aleluias. E nessa hora eu te convido a louvar o nome do Senhor, a agradecer ao Senhor por mais esse dia. Aleluias. Agradecer ao Senhor pela sua família. Aleluias. Porque o Senhor, Ele é maravilhoso e Ele cuida de cada um de nós. Aleluia.
Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Glória, 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 glória.
Cumprimento a igreja com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Graças a Deus, aleluia. Vamos chamar o pastor João Wesley, ele vai estar ministrando a palavra para a gente nesta noite. Amém. Vamos colocar de pé para a gente orar para o pastor Wesley. Amém. Vamos louvar. Levanta e ponte de pé, e Deus vai falar contigo. Levanta e ponte de pé, e Deus vai falar contigo. Levanta e ponte de pé, e Deus vai falar contigo. Se você quiser, Deus vai falar contigo. Da glória e aleluia, e Deus vai falar contigo. Da glória e aleluia, e Deus vai falar contigo. Da glória e aleluia, e Deus vai falar contigo. Se você quiser, Deus vai falar contigo. Se você quiser, Deus vai falar contigo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Estou combinando com o Wesley aqui, nós vamos estar batizando a criancinha, né? Eu não cheguei correto das eleições, que eu trabalho nas eleições, né? Vamos estar anotar para mim as informações, mas ele vai pregar quando ela trouxe as informações para mim, que falou lá no livro, a secretária, então a gente passa o batizado no final, tá bom? Vamos ouvir a palavra do Senhor. Pai, Senhor querido, Deus amado, exaltado e glorificado seja o teu nome, tu és fiel e verdadeiro. Toma o pastor Joel nas tuas mãos, como o Senhor tem sempre feito, ó Pai. Usa o teu filho poderosamente para pregar a tua palavra. Deus, que o Pai, que a tua palavra venha fluir para orar, com o poder de água, ó Deus, acrescentar os nossos corações nesta noite, ó Pai. Ó Deus, que o Pai abençoe o teu servo, abençoe a tua igreja. O Senhor vai repreendendo, Deus, que o Pai vai a tua palavra, toda a inquietação nesta noite, ó Pai. Que todos nós devemos estar atentos, Senhor, Deus, que o Pai, a tua voz, a tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Nós amamos a tua palavra, Senhor, mais do que os guardas, Senhor, Deus, que o Pai espera pelo romper da aurora. Nós cremos, ó Deus, por receber a tua santa e gloriosa palavra. Fica à vontade no nosso meio, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo de Deus. Assim nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Amém. É muito bom estarmos aqui nessa noite para orarmos, louvarmos o nosso Deus. É muito bom estarmos em oração, mas chegou um momento importante do culto, que é quando nós ouvimos a palavra de Deus. E o que Deus colocou em nossos corações se encontra lá em Mateus, capítulo 23. Evangelho de Mateus, capítulo 23. Eu considero esse capítulo ele um dos mais, uma das palavras mais duras de Jesus, digamos, de repreensão com relação a um grupo de pessoas dentro do ramo do judaísmo. É até uma palavra muito pesada. Se você ler todo o capítulo, vocês vão entender o que
Mateus capítulo 23 vai iniciar dizendo o seguinte: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Prestar atenção nesse versículo? Jesus vai dizer: todas as coisas que vos disserem, que observeis, observais e fazeis. Amém. E ele vai dizer: mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não fazem. Pois há fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe aos ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares das ceias e as primeiras cadeiras das sinagogas, e as saudações nas praças, e serem chamados pelos homens de Rabi, Rabi, traduzido mestre. Vós, porém, não quereis ser chamados de Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual estás nos céus. Nem vos chameis de mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior entre vós será o vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E a que si mesmo se humilhar, será exaltado. Glória a Deus. Se você me tiver uma palavra, vai ficando mais pesado. O pastor Lattes conhece esse texto. Isso vai pesando a mão mesmo. Mas, para que Jesus estava dirigindo essa palavra? Porque muitas vezes na igreja, nós ouvimos essa palavra fariseu. Mas o pastor Lattes fala, costuma falar também. Alguns pregadores costumam falar. Mas eu acredito que alguns irmãos e irmãs não sabem o que significa fariseu. Dentro do judaísmo, na época de Jesus, havia correntes de pensamentos e grupos dentro da própria religião. Como assim acontece conosco também. Nós temos diversos tipos de pensamentos no meio evangélico. Diversos grupos que pensam de maneira diferente. Então, no judaísmo de Jesus, existiam os fariseus, existiam os escribas, os zelotes, os essênios, os publicanos. Eu acho que existem mais 2 ou 3, agora eu não estou lembrado. E que tinham maneiras distintas de ler e entender a Torá, ou, vamos dizer, o 5 primeiros livros da Bíblia, e entender a lei de Moisés. Eles se diferenciavam entre si, e havia várias diferenças entre eles. E no grupo dos fariseus, eu posso dizer que eles eram os mais populares. Nós podemos assim dizer. Eram os mais conhecidos. Para ser um fariseu, ou ser considerado dentro do grupo dos fariseus, ser aceito por eles, não era qualquer um. A pessoa tinha que ter um conhecimento estrito da Torá. Se possível, a pessoa tinha que saber de cor e salteadura, recitar ainda. Um dos defensores mais famosos que a gente conhece, pode citar, podemos citar o apóstolo Paulo, que foi criado por Gamaliel, e Gamaliel era um dos maiores fariseus da sua época. Então não era qualquer um que estava lá, que era considerado fariseu. E eles tinham um conhecimento profundo da palavra, eram pessoas que respeitavam a oração, iam no templo orar, e de tempo em tempo estavam na oração, seja na hora, seja na terça hora, de 3 a 3 horas, vamos dizer mais ou menos assim, estavam lá em oração, e era considerado um grupo piedoso, no sentido de que as pessoas olhavam para eles e acreditavam que eram pessoas que buscavam a Deus e Deus se fazia presente na vida deles.
As pessoas acreditavam, o povo acreditava nisso. E aí você pode começar a imaginar, mas caramba, o que Jesus tinha feito afinal de contas então? Porque se eles eram estudiosos com essa palavra, amém. Se eles oravam, amém. Glória a Deus, vamos botar assim. Mas havia algo neles que isso irritava Jesus por demais. Foi por isso que fizemos aqui no versículo 2. Todas as coisas que vou dizer, versículo 3, perdão, que observais e fazeis. O que Jesus está dizendo? Olha, o que eles falaram, ouçam, prestai atenção no que estão falando. Jesus não está falando que estavam falando mentira. Eles estavam pregando de acordo com a Torá. Mas aí vem a outra parte, quando ele vem dizer: mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Esse era o grande problema. Uma coisa é você pregar a palavra, outra coisa é viver a palavra. É uma grande diferença. E é isso primeiro que eu queria falar para vocês nessa noite, que Deus trouxe no meu coração. Nós simplesmente pregamos a palavra ou nós vivemos a palavra? Porque pregar a palavra não é tão difícil você pregá-la. Não é tão difícil você aprender a pregar a palavra de Deus. Isso não é complicado assim. Você pode ficar envergonhado no começo, você pode ter timidez, mas com o tempo, com o estudo, você vai melhorando e você consegue pregá-la. Mas viver a palavra é uma coisa completamente diferente. Amém. Você tem que estar imerso na presença de Deus. Eu já disse aqui e coloco para vocês. Quando estava na faculdade de teologia, fui considerado um dos melhores alunos da faculdade, da minha época. Tanto é que até hoje, alguns trabalhos que eu fiz que ficam na biblioteca são referência para algumas pessoas lerem e fazerem os seus trabalhos. Mas de nada adianta isso, de nada adianta o conhecimento adquirido, de nada adianta a inteligência, se você não vive aquilo que você está pregando, que você está ensinando. Porque esse é um dos problemas dos fariseus. Conhecimento eles tinham. Sabiam recitar a Torá, que é o 5 livros da Bíblia, de cor e salteado. Se você chegasse a sentar para discutir com o fariseu a Torá, vocês vão ver que eles eram pessoas inteligentíssimas, conhecedoras profundas. Mas o que acontecia com eles? Não viviam. Não viviam a palavra de Deus. Não viviam aquilo que eles falavam. Quando eles faziam, eles não faziam porque gostavam de estar da palavra de Deus em si. Eles muitas vezes faziam para se mostrar às pessoas, que eram melhores que as pessoas. E esse é um perigo muito grande nosso hoje, que devemos ter cuidado. Quando nós vivemos no Evangelho, o Evangelho nos ensina a ser humilde. E o Evangelho nos ensina a receber de coração todas as pessoas que necessitam ainda de conhecer a graça de Deus. Nós não podemos tratar as pessoas de fora do nosso meio com discriminação. Ou simplesmente virar e falar: essas pessoas já estão no inferno mesmo. Meu irmão e irmã, se essas pessoas estão caminhando para o inferno, porque falta a gente pregar a palavra para essas pessoas. E crente que é crente que vive a palavra de Deus não age desse jeito. Os fariseus, qual era o problema dos fariseus? Eles se lidavam muito bem entre eles, mas condenavam os publicanos, porque os publicanos trabalhavam com os romanos na cobrança de impostos. Quando vinha um leproso, atravessava para o outro lado, porque não queria estar perto de um leproso. Se visse uma prostituta, então, sai embaixo. E eram pessoas que necessitavam. E quando nós pegamos Jesus
Porque a palavra de Deus que Jesus apresentava entrava em confronto com aquilo que eles acreditavam como sendo palavra de Deus. Eles se julgavam os melhores. Eles se julgavam como eles sendo os únicos dignos da graça de Deus. Sendo que a graça de Deus é para todas as pessoas sobre a face da terra. A graça de Deus é para todo aquele e aquela que quer viver na presença de Deus. E quantas vezes nós na igreja agimos desse jeito? Tem algo que me remonta, estava numa igreja há muito tempo, não vou citar a igreja que é, tá? A Silvia deve se lembrar. Teve uma igreja que a área dela era um ponto de prostituição muito grande. Se via prostituta e travesti passando na porta da igreja e que fazia um programa na área. E um dia, um travesti entrou dentro da igreja e sentou no banco. Você sabe o que os irmãos fizeram? Levantaram e saíram de perto. Aquilo me chamou a atenção. Pensa bem. Estava passando a porta da igreja, ia fazer programa, parou, não quis fazer programa e entrou dentro da igreja. Qual deveria ter sido a atitude da igreja? Abraçar, acolher. Mas qual foi a atitude que vimos? As pessoas se afastando. Aquilo foi um vexame, uma vergonha. Porque nós estamos aqui para transformar vidas pelo poder de Deus. Aleluia, Deus. A igreja está inserindo sobre a terra para justamente fazer isso. E era justamente isso que os fariseus faziam naquela época. Eles não davam atenção para aqueles que necessitavam. As pessoas estavam largadas, as pessoas eram desprezadas. As pessoas eles não davam atenção para aquele pequenino, para aquele órfão, para aquela prostituta. Eles não davam atenção. Como se as pessoas não fossem dignas de receber a palavra de Deus. Como se as pessoas não fossem dignas de se transformar filhos e filhas de Deus. E quantas vezes também nós, crentes hoje, agimos dessa maneira, negando a palavra de Deus àqueles que precisam. Porque muito mais é fácil para a gente condenar a pessoa que já para o inferno do que chegar para ela e falar: olha, Jesus morreu na cruz por você. Se você abrir sua boca e confessar Jesus, você será salvo hoje. É tão difícil para nós fazermos isso hoje. Quantas e quantas pessoas aí fora hoje estão no pecado, estão com a vida arruinada, estão com a vida destruída? Quantas e quantas pessoas estão enganadas pelo diabo? E nós, como igreja, o que nós temos feito? Quantas das vezes nós, como igreja, perdemos tempo brigando entre a gente, assim como os fariseus ficaram perdendo tempo brigando com Jesus? Porque para o fariseu, sabe o que o fariseu acreditava? Que o Messias que viria era o Messias bem, vamos dizer assim, que iria vir sobre Israel e libertar eles do poder dos romanos. Esse era o Messias que eles esperavam. Eles tinham uma expectativa de um Messias, de um Jesus, que, olha, era um Jesus que iria se tornar o rei da Judéia, o rei que iria restaurar a nação, mas a nação física. Essa era a expectativa. E aí, de repente, e aí ele colocava o seguinte: eles achavam que o Messias talvez surgiria dentro do meio deles. Aí vem um cara galileu, vamos dizer assim, lá no fim da terra, Nazaré, começa a pregar o evangelho, começa a falar que Messias, e eles olham para ele e começam a falar: ué, quem é esse cara que nós de conta tem que ser Messias? Eles não acreditaram. Olha que incrível. Conhecia a palavra, conhecia a promessa, e quando o Messias verdadeiramente apareceu para eles, eles não conseguiram enxergar o Messias.
Isso é pior que cego. Se você parar para pensar. Era uma cegueira espiritual total. Porque ele esperava o Messias bélico. Mas a palavra de Deus sempre deu a entender que a restauração seria espiritual. Quando Jesus, para a cruz do Calvário, derramou o seu sangue na cruz, foi para nos remir de nossos pecados. Esse foi o intuito de Deus. Através de um homem entrou o pecado no mundo. E através do sacrifício de um homem, o pecado seria extirpado do mundo. Deus trabalhou dessa maneira. E os fariseus não acreditavam. Lógico, eu não vou falar que todos eles, porque havia um grupo dentro deles que acreditavam na palavra de Jesus e acreditavam que ele era o Messias. Mas mesmo assim eles tomavam cuidado, por causa de Nicodemo, foi ter a noite com ele, por quê? Porque ficou com medo de ser censurado pelos conterrâneos. Não eram todos, com toda certeza. Mas, infelizmente, havia aquele grupo forte ali que não acreditava na palavra de Deus. E olhando para nós hoje, dentro da igreja, como é que nós temos agido como igreja? Como é que nós temos vivido esse evangelho? Nós não podemos dizer que não tem jeito para tal pessoa, para fulano A, Deus, C. Nós não temos esse direito. Até hoje eu acredito que o poder de Deus transforma até um coração mais duro. Aleluia. O poder de Deus, ele quebra até um coração de pedra mais duro que tiver. Glória a Deus. Eu já vi muitas pessoas que a pessoa contato dele falou, essa pessoa nunca vai se converter. E aquela pessoa se converteu, se tornou um pregador de evangelho, e começou outras vidas para a igreja. Se tornou discipulador das pessoas. Glória a Deus. São 44 anos de vida na igreja. E 44 anos eu assistindo isso acontecer. Pessoas chutando a pessoa que está lá fora que não tem jeito. A pessoa é cachaceira, é um bebum, uma macumbeira, não sei o que. Coloca vários adjetivos para a pessoa. E aí fala que a pessoa nunca vai mudar de vida. Aí, em dado momento do dia, alguém convida essa pessoa para vir para a igreja. A pessoa senta no banco da igreja. O Espírito Santo de Deus começa a fazer essa obra e o coração dele é transformado pelo poder de Deus. Deus trabalha dessa maneira em nossas vidas. Nunca duvide. Se você está aqui nessa noite, talvez tenha um parente, tenha um pai, tenha uma mãe, tenha um filho, tenha um cônjuge, e você espera que vença, não desista. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer a obra. Uma hora a pessoa abre o coração. Mas não podemos desistir. Nós não podemos fazer como os fariseus, cujo Jesus chegou para ele, em dado momento, se vocês continuarem no texto, Jesus chegou para ele e disse assim, pouco caiado. Se você quiser pouco caiado, se você for visitar em Barroso, eu vou dar um exemplo. Pouco caiado seria o seguinte. Já viu aqueles túmulos que tem lá, tem até mármore carrado, mármore caro, que você bota assim, tudo bonito, que brilha, que é bonito. É lindo, né? Você olha lá, tudo bonitinho, lindo. Abre a tampa daquele túmulo lá, o que você encontra lá dentro? É a morte. É o cheiro da morte, o cheiro da podridão. Então, se fosse trazer mais ou menos o que Jesus comparou, é esse que o coração que fala. Bonito por fora, lindo no discurso, lindo no conhecimento, mas quando olhava para dentro, não encontrava nada, a não ser o cheiro da morte, o cheiro do pecado, o cheiro da podridão. Não é à toa que a palavra de Deus diz que nos últimos dias, no dia do final, muitos rangerão os dentes. E esses que vão ranger o dente não é os que estão lá fora, são os que viveram na igreja, mas não viveram no evangelho, que conheciam a palavra, mas não viviam a palavra. E aí vai chegar no dia do juízo final, Jesus diz, eu tenho apartado de mim, maldito, eu não os conheço. E aí muitos de nós vamos contar, como é que é fundamental pregar uma igreja e botar para a mão, a pessoa era curada? Sim. Porque a pessoa era curada, sabe por quê? Por causa da fé da pessoa. Porque muitas das vezes isso
acontece. Às vezes as pessoas se enganam com isso. Às vezes a pessoa está em pecado, está andando errado, mas Deus, por infinito misericórdia, em respeitar aquele que vem aqui buscar uma cura, buscar uma oração, Deus age, mas não pelo que está orando, pela fé da pessoa que está vindo aqui na frente. Isso é algo que tem que ser colocado bem frisado para vocês. Porque se fosse por conhecimento, o fariseu estava no céu. Não é verdade? Não é um questionamento? Então, Jesus falou, ouça o que eles falam, mas não procedais conforme eles procedem. E quantos crentes hoje no Brasil estão dessa maneira? Quantos crentes hoje, infelizmente, quantos crentes hoje até estão apoiando a causa LGBTQIA+, não é verdade? Dizendo que pode ser aceito na igreja, que o pastor deve fazer um casamento. Quando a palavra de Deus diz o quê? Que foi criado homem e mulher. Existe algum terceiro sexo aí? Alguém conhece? A palavra de Deus mostra isso, pessoal? Infelizmente, o pregador hoje está acreditando, caindo nessa mundice. E existe uma igreja voltada para isso. É uma coisa incrível isso. E a gente tem que tomar cuidado com isso. É o que Deus quer? Não. Está contando a palavra de Deus? Está. Não adianta fugir da palavra. Se encontra na situação desses fariseus. Sepulcro caiado. Faz um bonito discurso. Faz aquele discurso para agradar as pessoas, agradar a sociedade. Para quem diz que o evangelho tem que agradar a sociedade? Jesus entrou em confronto com os fariseus, com os saduceus, justamente porque o seu discurso era contrário à prática dessas pessoas. Se o discurso de Jesus fosse de acordo com os saduceus e os fariseus, Jesus não tinha que ir para a cruz. Diga-se de passagem. Jesus só foi para a cruz do Calvário porque a palavra dele, ao pregar a palavra, ele contrariou toda a lógica da sua época. Ele jogou por terra tudo aquilo que era errado na sua época. Ele mostrou, ele explicou, ele ensinou. Ele se aproximou das pessoas que necessitavam. E isso enfurecia eles, porque eles não davam atenção às pessoas que necessitavam. Eles não aceitavam. Devemos abraçar essas pessoas? Sim. Mas explicando, olha, a palavra de Deus diz isso, isso e isso, e a palavra de Deus não volta atrás disso. Porque isso não está errado de fazer. A igreja não pode se calar diante do que a sociedade está nos impondo. Nós assistimos esse acirramento nesse ano das eleições justamente isso. Boa parte da mídia e de pessoas se levantando tentando calar a voz da igreja. E simplesmente a gente não pode se intimidar. Quanto mais a mídia se levantar, quanto mais as pessoas se levantarem contra a gente, é aí que a gente tem que se levantar e clamar a Deus e pregar a palavra. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus nos mostra que nos últimos dias nós seríamos perseguidos. E eu vou dizer a verdade para vocês. A perseguição que nós estamos começando a ter agora não chega nem perto da perseguição que Jesus teve e nem perto da perseguição que os apóstolos tiveram. Vocês têm noção do que era a perseguição no tempo dos apóstolos? Você sabe o que eles faziam com os apóstolos, os pregadores do Evangelho? Eles jogavam para leões. Mas sabe como que ele era feito? Eles pegavam os leões, deixavam os bichos que comer durante 20, 30 dias quase, os bichos ali morrendo de fome, aí eles jogavam a pessoa lá no meio, parecendo devorados. Isso que acontecia. O imperador Nero, que perseguiu cristãos, sabe o que ele fez com alguns? Vocês sabem o que é piche? Piche é um subproduto do petróleo. Ele pegou alguns cristãos desses, botou piche neles e fizeram ele como vela, tocaram fogo. Imagine você coberto de piche para pregar o evangelho e você está tendo fogo em cima e você queimando, morrendo queimado. Essa era a perseguição naquele tempo. Você sabe como era a reunião da igreja naquela época? Hoje está muito bonito, né, pastor?
Tempo lindo, microfone, né? Conforto da cadeira, do banco, você tem uma Bíblia aí, nós também tem. Bastante de crentes, os primeiros crentes faziam culto dentro dessa catacumba com um cadáver apodrecendo para o lado, por causa da perseguição. E deixaram de pregar o Evangelho, deixaram de ensinar a palavra de Deus, deixaram de ver o amor de Cristo, deixaram de dizer tudo que estava escrito aqui. Não, muito pelo contrário, era aí que se levantavam e pregavam mais a palavra de Deus. Foi aí que o Evangelho cresceu e prosperou. Foi aí que pessoas e vidas foram transformadas pelo poder de Deus. Aleluia. Porque eles tiveram coragem de se levantar e não se intimidaram com a perseguição do Império Romano na época. E da mesma maneira hoje nós não temos que intimidar com esses discursos que nós temos ouvido, infelizmente, prosperando à nossa volta, apontando que nós estamos errados. Não, nós não estamos errados, nós estamos pregando a palavra de Deus. Nós estamos vivendo o Evangelho que nós acreditamos. E vou ainda mais, a nossa Constituição de nosso país permite que a gente viva dessa maneira, de acordo com a nossa crença, de acordo com o que nós acreditamos. Então não se intimide com isso. Não fique com medo de pregar a palavra. Ah, porque se eu pregar dessa maneira, eu vou ser politicamente correto. Eu prefiro ser politicamente correto para o céu do que ser politicamente correto e abraçar o diabo no inferno. Sinceramente, para dizer a verdade. Porque muito cristão, muito crente, vai no inferno porque está agindo politicamente correto. Então, entre os dois, eu prefiro ficar com a palavra. Glória a Deus. Eu prefiro ficar com o Evangelho de Cristo. Eu prefiro anunciar que Cristo é o Senhor e Salvador. Vou sim continuar pregando contra aborto. Vou sim continuar falando que o homossexualismo é pecado. Vou sim continuar falando que o único caminho para a salvação é Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. E nós que igreja aqui hoje devemos pensar muito bem nas nossas atitudes, até na hora de votar. Toma cuidado em quem você vota, principalmente. Porque há muito crente aí que vai votar em partido, e esse partido apoia aborto, apoia o homossexualismo. Ah, mas porque na época, tantos anos atrás, eu votei e o país foi bem. Tá bom, vai fundo. Vota na pessoa. Porque a partir do momento que você botar o seu voto lá, e se o aborto for aprovado no país, a pessoa diante de Deus. Desculpa ser burro, mas vou falar a verdade. Porque você sabia que eles pregavam dessa maneira, acreditavam nisso e você deu seu voto para ele. O voto nosso nada mais é que uma procuração para a pessoa nos representar lá no Congresso Nacional. É uma procuração que nós estamos passando. Então, antes de você votar no candidato, votar em alguém, é sempre importante. Analise o discurso do seu candidato. Analise o que ele está falando. Analise o seu partido, principalmente. Toma cuidado. Porque, principalmente, em época de eleição, parece que eles mudam tudo de lado, rapidinho, né, pastor? Tem fala de agora não é mais uma outra, né? Ela era a favor da legalização de droga, agora também não é mais, né? Só para ganhar voto. E faz isso por quê? Para ganhar nosso voto. Porque, querendo ou não, nós representamos 30% do eleitorado do país. É um peso muito grande. E o nosso voto tem que ser tomado com todo cuidado por causa disso. Toma cuidado com o irmão. Toma cuidado com o seu voto, com quem você ama, da maneira que você fala, porque nós estamos sendo vigiados. Então, nessa noite, meu irmão, vamos viver o Evangelho, vamos defender a palavra de Deus. Estamos sendo achicalhados, estamos sendo pisados, pessoas estão se levantando contra a igreja, e agora é hora da gente superar as nossas diferenças teológicas, seja de metodista, batista, congregacional, assembleiano. Está na hora da gente superar as nossas diferenças teológicas e começar a pregar Cristo e começar a se levantar contra todas essas coisas. Porque se nós não fizermos isso, esse mundo que essas pessoas estão se levantando vão acabar incluindo a gente.
E o que o diabo quer mais é dividir a gente. Um reino dividido, ele não subsiste. Você quer destruir um reino? Ótimo, a primeira coisa é planta divisão. Porque se você semente escolhe divisão naquele reino, fica mais fácil você entrar e dominar. Mas se a gente se une, se dá as mãos, mesmo as diferenças, começa a orar e começa a buscar o poder de Deus, o diabo ele fugirá da nossa presença. Ele fugirá da presença da igreja. Porque o que o diabo mais teme é uma igreja unida, uma igreja consagrada, uma igreja que busca a santificação. Ele tem muito medo disso. Porque uma igreja assim, ela exerce os dons espirituais dados pelo Espírito Santo de Deus. E esses dons são aquilo que transforma as vidas das pessoas e da sociedade que está à nossa volta. Então vamos deixar intriga, vamos deixar fofoca, vamos deixar tudo isso de lado. E vamos começar a orar, vamos começar a pregar o Evangelho, vamos começar a buscar a face de Deus. Aleluia. Porque é isso que Deus pede de nós. É isso que Deus quer das nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Até que o Senhor nos deu, que Deus abençoe nossas vidas, Amém. e que possamos viver o Evangelho de Cristo a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Vamos falar de outro lado assim. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, graças a Deus. Muito obrigado, reverendo João Wesley, pela palavra que nos fortalece nesta noite, né? Nós vamos estar louvando ele enquanto nós chamamos os pais dos padrinhos, né? Do novo que vai ser batizado neste momento. Amém? Vamos louvar o Senhor, hino de número, amados irmãos, 165. Os pais podem vir à frente, os padrinhos. Vinde, meninos, vinde a Jesus, ele ganhou-vos bênção na cruz, os pequeninos ele conduz, ó vinde ao Salvador, que alegria sem pecado mal, reunimos todos afinal, na Santa Pátria Celestial, com Cristo Salvador. Já sem demora todos convém seguir o rumo da glória além. Jesus vos chama, quer vosso bem, ó vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado mal, reunirmos todos afinal, na Santa Pátria Celestial, com Cristo Salvador. Ambos meninos, Jesus os diz, quer receber-vos no bom país, quer conceder-vos vida feliz, ó vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado mal, reunirmos todos afinal, na Santa Pátria Celestial, com Cristo Salvador. Eis a chamada, vinde hoje a mim, não há no mundo quem ame assim, amor divino jamais tem fim, ó vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado mal, reunirmos todos afinal, na Santa Pátria Celestial, com Cristo Salvador. Amém.
Amada igreja, nós temos alegria nesta noite, está batizando, amados irmãos, o Noah Gomes da Silva, né? Esse bebezinho, é o primeiro bebezinho? Está bem novinho, né? Glória a Deus. É a sua prima que também teve os 2 menininhos? Tem os 2? Sua sobrinha, né? Então, vou ficar para batizar outro dia, Letícia tinha pedido também o batismo para os 2 nenenzinhos. Aqueles são um pouquinho mais velhos, é isso? Não, ele tem acho que o mesmo esquema na cara. Os outros acho que são um pouquinho mais velhos, não é isso? A menina tem 2, o menino já tem 1. Glória a Deus. Depois a gente vai estar batizando, eles não puderam estar hoje, né? Hoje eu batizado do novo, é um motivo de muita alegria. Amados irmãos e irmãs, nos unimos hoje para a administração do batismo do Noah, cumprindo o mandado de Deus, que desde Abraão declarou: estabelecerei a minha aliança entre mim e a tua descendência no decurso das gerações, pois em ti serão benditas todas as famílias da terra. A circuncisão, símbolo dessa aliança, é substituída a partir de Cristo pelo batismo, símbolo da nova aliança que em Cristo é oferecida agora a todas as pessoas, pois Ele derrubou todas as barreiras de separação humana. A igreja então deve dizer: bendito seja Deus, que nos reúne um só povo. Amém. O batismo que essa criança recebe atesta a sua participação na eterna aliança de Deus, como herdeiro da graça divina. Os apóstolos frequentemente batizavam famílias inteiras, afirmando assim a natureza comunitária da fé cristã. De fato, o batismo é uma preciosa herança pela qual a igreja proclama a sua fundamental doutrina, a salvação pela graça. Cremos que Cristo morreu por esta criança antes mesmo do nascimento dela. A igreja deve dizer: bendito seja Cristo, e deu a sua vida, por nós. O sinal da nossa redenção agora lhe será concedido, antes mesmo que compreenda o significado do sacramento que celebramos. É nossa fé e esperança que ele seja nutrido no conhecimento de Cristo e na companhia dos fiéis, para que, ao se tornar consciente do que Cristo fez por ele, possa confirmar a sua opção por Cristo pela sua igreja. A igreja deve dizer: bendito seja o Espírito, que nos conduz a toda a verdade. Amém. Glória a Deus. Aos padrinhos ou testemunhas, já que pediram para esta criança o santo batismo, vocês devem viver em conformidade com o Evangelho. Os pais devem dizer para nós, vocês são os pais, né? Se repetem: para nós. Amém. Não existe vida fora do Evangelho. Amém. Também deve ensinar a Sagrada Escritura, que pode fazê-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, e ensinar a obedecer durante a sua vida a santa vontade de Deus e os seus mandamentos. Os pais ainda devem dizer: esse é o nosso propósito e o faremos com a ajuda de Deus. Amém. Vocês testemunham. Vocês aceitaram o papel de testemunhas, lembre-se, parte do seu compromisso orar continuamente por esta criança, pelo Noah. Vocês devem dizer: nós já estamos orando e continuaremos a fazê-lo. Amém. Também é seu dever cooperar com os pais na educação cristã desta criança e no seu crescimento em graça, visando a sua perfeita maturidade e, se necessário, substituir os pais nesta missão. Então, os padrinhos devem dizer: nós o faremos com a graça de Deus. Amém. Ambos pais e testemunham. Amados irmãos e irmãs, é seu dever orientar esta criança no que Cristo fez por ela, para que, ao se tornar consciente da dádiva da salvação, possa reconhecer tão preciosa graça, assumindo os votos de membro da igreja para melhor servir na obra do reino de Deus. Então, os pais e os padrinhos devem dizer: este é o nosso propósito, e o faremos com a ajuda de Deus. Amém. Os
passar, já visto, amados irmãos, que os pais e padrinhos já assumiram voto para o batismo de Noa. É meu dever relembrar tanto pais e padrinhos como toda a igreja, amados irmãos, que isto não é apenas um talismã encantado. Eu não vou colocar um talismã encantado sobre a vida, amados irmãos. Eu vou dar um cordãozinho com um talismã encantado para a vida do Noa. Não, vocês pedem o batismo, mas o batismo é muito mais do que o pastor derramar água na cabeça do filho e do afilhado de vocês, né? É um símbolo do cristianismo que deve marcar também, como vocês acabaram de jurar, né, diante do altar do Senhor, o compromisso que cada um de vocês devem ter com esta criança. A partir de agora, enquanto vocês estiverem vivos, né, vocês devem orar pela vida dele, né? Vocês vão estar apadrinhando, né? E apadrinhar significa sustentar eles, e o nosso interesse aqui não é o presentinho de ano em ano ser mais barato ou ser mais caro que os padrinhos costumam dar aos seus filhos, né, na festinha de aniversário. Não, o melhor presente que pode ser dado para o Noa é a oração, é a devoção, a dedicação de vocês, é a briga no mundo espiritual, né, porque nós vivemos uma batalha espiritual constante e ele vai crescer, ele vai enfrentar as batalhas dele também, mas que ele conte sempre com os pais, na presença do Senhor, né, que ele venha aprender, amados irmãos, o que é Cristo, que ele venha aprender o cristianismo através dos lábios de vocês e através do testemunho da vida de vocês, né? Se vocês não estiverem dispostos a isso, eu sei que estão, né, não deveriam nem aceitar o chamado para ser padrinho e os pais nem trazer a criança à frente do altar do Senhor, se não for esse o interesse, né? Se for, como a gente vê algumas pessoas fazendo, trazer a criança só um dia aqui, amados irmãos, e depois não ter mais aquele compromisso de levar a criança para a igreja, né? Deixar a criança, amados irmãos, à vontade, né? Vai se quiser, se não quiser, não vai. Não, amados irmãos, ele depende, assim como a gente ensina, os pais ensinam, depois levam para o colégio, os professores ensinam o português, a matemática, a ciência, e os pais lutam porque sabem que a criança precisa ter conhecimento para que ela possa decolar na vida. Irmãos, na vida espiritual ela precisa ser alimentada, ela precisa ser sustentada. E, amados irmãos, a igreja faz uma parte desse trabalho, mas o trabalho deve começar com vocês, pais, né, e padrinhos. Então não encare que seja só, amados irmãos, um dia de vir aqui, do pastor derramar água na cabeça do Noa, ministrar a bênção na vida dele, e a gente tirar foto e colocar no Facebook. Não, Deus, amados irmãos, está neste negócio. Nós estamos firmando uma aliança diante do Senhor. Como foi dito, Deus chamou primeiramente Abraão, propôs a aliança da circuncisão, né, amados irmãos, e o seu filho Isaac foi circuncidado ao 8º dia. Ao 8º dia, a ordem de Deus é que a criança já entrasse na aliança, porque senão Deus iria matar a criança, porque todo primogênito pertence ao Senhor, era direito do Senhor, né? E Deus deu uma aliança para que, amados irmãos, isso fosse doloroso pelas famílias. Então, amados irmãos, esta aliança não foi substituída, eu quero esclarecer bastante para vocês, pela, amados irmãos, o ato do batismo, quando nós entramos em comunhão com a igreja, né? Vocês estão dando, amados irmãos, então, o símbolo da vida eterna, o símbolo do batismo para o Noa. E ele precisa crescer desde a sua mais tenra juventude, porque se vocês não fizerem, pode, amados irmãos, estarem certo de que o Satanás vai levantar alguém para fazer do mundo aí fora. Muito tempo atrás, alguém falou de um anúncio que teve na televisão, era uma propaganda que dizia: seja o pai do seu filho antes que o traficante o adote. Vocês entenderam? Sejam pais do seu filho antes que um demônio o adote. É dura a palavra, pareceu ser dura, mas eu preciso gravar isso para vocês, que eu quero que vocês saiam daqui. Não com a certeza que só trouxeram aqui a criança para cumprir um ritual, mas é um estilo de vida, tá? Então vocês aceitaram serem padrinhos dando-lhe o Noa, né? Seja padrinho desta criança. Não deixe, amados irmãos, que alguém aí com a mente demoníaca lá fora vá adotá-lo, vai, amados irmãos, aprender coisas erradas que ele hoje foi entregue a vocês, né, segundo que alguns psicólogos acreditam, como uma folha de papel em branco. Vocês vão escrever, amados irmãos, na personalidade, no caráter do Noa que ele vai ser. Os pais vão fazer, os tios, avós, né, amados irmãos, os padrinhos também. Então, amados irmãos, um dia Deus vai pedir conta a cada um de vocês. A igreja ensina, a igreja colabora, mas nós ministramos, amados irmãos, sobre esta criança que irá de crescer como uma palmeira, né? Amados irmãos, que ela fica sempre firme, o vento passa, ela se dobra, o vento acaba e ela está sempre de pé. Que assim seja na vida do Noa. E para isso ele depende de aprender o evangelho da vida de vocês, dos lábios de vocês. Amém? Então, o pessoal costuma dizer muito, né?
O pastor, várias vezes a gente costuma ser chato, que a gente costuma falar demais. Irmão, mas se a gente não falar, não repetir, a gente não logra êxito no nosso trabalho. E, amados irmãos, o que eu quero é que esta criança saia hoje da casa do Senhor, abençoada, né, marcada com o símbolo do batismo, amados irmãos, que ele é um filho do reino de Deus. Amém. E que ele nunca venha se perder, né? E que vocês sejam colunas, amados irmãos, né, muro forte, torre forte ao redor do filhinho de vocês, do afilhado de vocês, em nome de Jesus, tá bom? Vamos estar batizando. Lua Gomes da Silva, não é isso? Lua Gomes da Silva. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O Senhor te guarde todos os dias da sua vida. Que você cresça na graça, no conhecimento da palavra do Senhor. Que você nunca se aparte da presença do Senhor. Que o Senhor, seu Deus, derrame os dons do teu Santo Espírito sobre a sua vida. Que você seja uma bênção. Todos os seus dias, onde você colocar a planta dos teus pés, e que assim seja. Amém e amém. Glória a Deus. Oh, Deus. Lua, receba também a unção do Espírito de Deus sobre a sua vida. Que este óleo, símbolo do Espírito Santo de Deus, seja com você onde você colocar a planta dos teus pés, que você seja separado para o Senhor. Nós te abençoamos como a igreja nesta hora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, a igreja diga amém. Que seja aplauda ao Senhor. Vamos tirar foto? Quem está na foto? Você está em Aí você tem que ficar lá para você tirar também. Tem que redirecionar, tem que ela. Não fica lá. Irmãos e irmãs, o Noah, pelo batismo, é recebido como membro do corpo de Cristo. Está, portanto, sob o nosso amor e cuidado. Não podemos ignorar o nosso compromisso. A igreja deve responder: faremos tudo quando estiver em nossas forças, para sermos diante dele, testemunha fiel, a fim de que não somente ele, mas todas as crianças que participam do nosso convívio cresçam no conhecimento da graça do nosso Senhor Jesus Cristo e posteriormente confirmem a sua fé no Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai querido e amado, Senhor, assim nós concluímos, ó Deus, nesta hora o batismo, ó Deus, desta criança, dessa linda criança, o Senhor, Deus, meu Pai, trouxe ao mundo saudável, Senhor, perfeito, liberou este casal de pais, Senhor, e agora, Deus, faça, ó Deus, essa criança diante, ó Deus, do altar da sua casa, ó Deus, que teu Pai, porque eles te amam, eles sabem, ó Deus, que teu Pai, que não há presente maior, melhor, que eles possam dar ao seu filho, que não seja, Deus, que teu Pai, ó Deus, entregado a ti, Senhor, que é o Deus que cura, que salva, ó Deus, que
Senhor, e que, ó Deus, que teu Pai nos concede por fim a vida eterna. Deus, nós abençoamos esta família, o pai, a mãe, abençoamos também, Deus, que teu Pai, o tio, a tia, os padrinhos que aqui estão, ó Deus, que teu Pai, essa criança, o novo, ó Pai, ó Deus, entregamos eles nas tuas mãos, ó Pai, e que eles venham sentir sede da tua palavra, ó Deus, que teu Pai nunca lhes falte, ó Deus, que teu Pai, ó Deus, que teu Pai, veste branca pelas quais devam se apresentar diante de ti, e olhe para o teu Espírito Santo sobre sua cabeça, Senhor, pelo qual devam ser consagrados, devam ser separados ao Senhor. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que assim seja. Amém e amém. E de paz, que Deus nos abençoe. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, que Deus é bom. Amém. Vamos assim estar encerrando este culto desta noite, né? Eu estava em casa tomando banho e estava vendo a dona Inês orando, estava vendo o Francisco orando, né? Porque eu trabalhei na eleição, aí cheguei atrasado porque a minha sessão que eu trabalhei, ela multiplicou muito, né? Esse ano o número de pessoas votantes lá, por isso eu cheguei um pouquinho mais atrasado. Mas ainda estou participando do culto, graças a Deus. Muito obrigado, pastor João, por ter nos auxiliando, pregando, tá? Que o Senhor continue abençoando você, sua esposa, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Vamos orar encerrando. Pai, Senhor querido, Deus amado, muito obrigado. Até aqui nos ajudou o Senhor, Pai. Continua conosco, abençoa essa igreja em Santa Maria hoje. Cada família, ó Deus, que teu Pai desta igreja, abençoa a nossa nação, meu Pai. Deus, que teu Pai, toda a tua igreja está clamando, orando por esta nação brasileira, pedindo ao Senhor, ó Deus, que teu Pai, que nos socorra, que nos abençoe, que nos proteja. Como diz o salmista, feliz é a nação que os judeus é o Senhor. Nós entregamos a nossa nação nas tuas mãos, ó Pai, reconhecendo que não há outro Deus além de ti, ó Pai. Ó Deus, que vive pelo século dos séculos, ó Pai. Ó Deus, derrama a tua unção, derrama a tua Shekinah sobre a nação brasileira. E que assim seja, em nome de Jesus. Abençoa esta igreja, abençoa os vizinhos da tua igreja, abençoa este bairro, ó Deus, que teu Pai, essa cidade, ó Deus, ó Pai, essa nação, para o louvor e glória do teu nome, que assim seja. Amém e amém. E com o amor de Deus Pai, que as nossas consolações do Espírito Santo, que a graça libertadora de Jesus repouse sobre cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Assentai com oração silenciosa. Está encerrado o nosso culto esta noite.